apresentar de novo. Amanda Toscano, terapeuta ocupacional pela USP, especialista em saúde mental pelo IPUB, UFRJ, em formação e integração sensorial e atualmente atuando na atenção básica do SUS, em Grajaú, em São Paulo. Janaína Fernandes, psicóloga, especialista em saúde mental pelo IPUB, UFRJ, e em atenção psicossocial pela ENSP, Fiocruz, mestrando em Ciências Humanas e Saúde pelo IMS da UERJ, e atualmente coordena o Centro de Convivência da Zona Oeste. Silvana Rocco, terapeuta e artista da dança, bacharel em dança pela UFRJ, especialista em terapia através do movimento pela Faculdade Angel Viana, mestranda no programa de pós-graduação em dança pela UFRJ, atua há 10 anos na interface arte clínica com pessoas neurodiversas. As perguntas elas podem ser feitas ao longo das falas, no chat, serão respondidas no final. Essa roda está sendo gravada. Sejam bem-vindas, mulheres. Obrigada por aceitar o nosso convite. A gira é de vocês. Amanda, você pode começar? Oi, posso sim. Queria primeiro agradecer por participar desse evento tão bonito, cheio de mulheres potentes. Eu vou mesclar um pouco de leitura e de fala para não me perder no tempo, tá? Mas também podem interromper se tiver cansativo. Eu vou apresentar uma parte do meu trabalho de conclusão da residência multiprofissional em saúde mental no IPUB UFRJ. E o título do meu trabalho é A Composição de Experiências Estéticas e a Arte de Lygia Clark, um caminho para o cuidado em saúde mental. Foi realizado um estudo cartográfico do meu percurso enquanto residente. O mote dessa residência é a desinstitucionalização de pessoas com longo período de internação psiquiátrica. Eu discorro sobre a trajetória de vida de uma usuária de aproximadamente 40 anos, que foi submetida a internações desde a infância. Realizei uma busca sobre a história de vida de ela, é assim que eu vou me referir a ela. Pesquisei em arquivos, prontuários, e é uma vida repleta de abandono. Passou por um processo de adoção informal e a família adotiva passou a não dar conta dos seus cuidados e foi transferida para uma outra cuidadora. Essa cuidadora percebia alguns comportamentos muito estranhos, como descascar a parede da casa e comer, não firmar a cabeça desde quando era bebê, andar nas pontas dos pés, quando ficava muito nervosa, batia a cabeça na parede, e muitas autoagressões, e agressão aos outros também. Com o passar do tempo, essa cuidadora principal faleceu, e depois do falecimento dessa cuidadora, ela passou a gritar muito e sem interrupção. E então, o cuidado foi transferido para o pai adotivo e ele decidiu procurar ajuda médica. Durante essa consulta médica, ela se desorganizou, ela ficou muito agitada, o que levou ela a derrubar a mesa em cima desse médico. E ele, como intervenção, ele propôs uma internação imediata. A partir dessa internação, ela ficou por muitos anos. E os pais adotivos, a princípio, faziam algumas visitas, mas não aguentavam ver a situação que a clínica se encontrava, né? E passaram a não fazer mais visitas. E convocaram uma babá para ir fazer essas visitas. Tem alguns relatos de que quando ela tinha aproximadamente 18 anos, ela foi transferida para uma clínica só de mulheres, e lá, essa pessoa que era paga para visitar, percebeu que ela estava gestante. E depois de um outro encontro, ela viu que ela não estava mais grávida. Então, a gente entende que ela também foi submetida a algum aborto, né? Mais uma das violências aí que ela foi sofrendo. Quando ela vai para o IPUB, tem uma perda de tempo aí, né? Noção de o tempo ficou um pouco confuso dentro dessa internação. Mas durante o IPUB, a gente percebeu que nos poucos contatos que tinha com os familiares, tinha um ritual das visitas, né?
Ela procurava o Danone na bolsa da mãe adotiva e comia e ofertava os lábios para a mãe limpar. E a única coisa que ela balbuciava até então era um mamamá. Familiares diziam para o hospital que se eles continuassem insistindo na alta de ela, eles iam fugir do rio e não iam conseguir manejar esse cuidado com ela. Amanda, Oi. Você pode repetir só a parte do iogurte, que eu acho que travou seu áudio, não sei se foi para todo mundo. Ah, tá. Não? Então foi só para mim? Ah, foi só para mim, então tudo bem. A hipótese diagnóstica que ela tem é de transtorno do espectro do autismo, retardo mental grave. O hospital, já no IPUB, né, nisso ela já tinha um pouco mais de idade, já tinha 25 anos, por aí, ou até mais, ela tinha algumas idas, algumas investidas ao CAPS da Rocinha, né? Só que devido à dificuldade de locomoção, foi interrompido esse cuidado também. No cotidiano institucional dela, ela ficava restrita ao leito, às vezes ficava circulando ali pela sala de televisão, mas mas enquanto ela estava nessa circulação, acabava que ela agredia outras pessoas, se agredia também, batia a cabeça na parede, e foi cada vez ficando mais restrita essa circulação dela. Porém, ela foi submetida a diversas sessões de ECT, sem sucesso, né? Um ponto importante no histórico dela é que nas oficinas de música, ela demonstrava bastante interesse e se acalmava muito. Agora, falando um pouco do meu encontro com ela, né? Quando olho para ela, vejo marcas no corpo, cicatrizes profundas na cabeça, uma existência com marcas de dores físicas e psíquicas de um caminhar marcado por diversas violências institucionais de instituição total. Fiquei profundamente mobilizada com a história de vida que se configura na minha cabeça como uma trama entre passado, presente e futuro. E a pergunta que norteava meus encontros com ela era: como garantir e possibilitar o acesso ao direito de existir, mesmo que tardiamente? Nossos encontros se davam no posto de enfermagem. O contato era por olhares e aproximação em direção às mãos, indicando a abertura do portão, cotidianamente da mesma forma. Durante a minha gestação, durante a residência, eu fiquei com muito medo da aproximação com ela, devido ao empurrão que ela me deu, e aí interrompi o contato. Então, a gente passou praticamente um ano distante. Quando eu reencontro, no segundo ano já de residência, ela já estava no CAPS Franco Basaglia. E aí eu começo a entender que o processo de desinstitucionalização já estava sendo dado de uma outra forma. Era um investimento clínico e cuidadoso, muito mais afetivo. Junto com o TO e musicoterapeuta, semanalmente íamos para o quarto dela tocar, ofertar a música. Outros profissionais passaram a proporcionar que ela escolhesse as próprias coisas, investiam em massagens diárias, deslocando o cuidado burocrático para encontros mais afetivos. Durante esses cuidados, ela balbuciava o mamamã, abrindo um caminho de aposta de cuidado para o deslocamento do sensível, a ativação do sensorial, que habitava em ela. Esse investimento me inspirou a investir na sensorialidade, como uma aposta de cuidado nesta cena. Algumas de nós, com o café na mão, ela vinha em direção às nossas mãos, em busca do café, nos indicando uma nova possibilidade de contato, a partir dos objetos, seguidos de sorriso. Então, como na terapia ocupacional eu já havia tido contato com a teoria de integração sensorial, percebo que há algo muito semelhante nesse encontro com o que já havia lido na obra de Lula Vanderlei, com os objetos de Lygia Clark, Um Dragão Pousou no Espaço. Invisto numa clínica baseada em 3 referenciais teóricos. Vou explicar um pouquinho de cada, bem breve, tá? As obras de Lygia Clark, fui entendendo um pouco do percurso dela na arte, principalmente na estruturação do self, usando como corpo como base de intervenção, né? E como que os objetos iam mediando nossos encontros. A experiência estética e mental na terapia ocupacional, que foi o eixo organizador do meu trabalho, né?
como resgate do sensível e a construção de novos sentidos para uma vivência cotidiana e das relações que cercavam ela. O corpo sempre como suporte e criação de meios de contatos na ausência de uma comunicação verbal, porque até então a única coisa que ela balbuciava era o mamamá, visto já desde a infância. A integração sensorial me ajudou a compreender a existência e o desenvolvimento infantil a partir dos estímulos sensoriais e de como vamos nos integrando enquanto sujeito a partir das experiências que temos com o nosso entorno, né, com as sensações, com os diversos sentidos que fazem com que a gente exista. Fui conseguindo entender também, através do resgate do histórico de vida dela, por que ela andava na ponta dos pés, que isso podia indicar uma necessidade de estimulação proprioceptiva, de uma estimulação vestibular e tátil, e compreender o jeito que ela tentava se comunicar, tentava expressar alguma questão que estava incomodando no próprio corpo mesmo, né? Então, o jeito que ela se expressava era batendo a cabeça na parede, era gritando, era agredindo outras pessoas, porque existia uma limitação, de fato, da comunicação verbal e até gestual, né? A partir desses 3 referenciais teóricos, eu fui entendendo quais eram as necessidades de ela, sensoriais, e fui construindo alguns objetos com inspiração nas obras de Lígia. Aí eu até coloquei alguns objetos, eu criei alguns aqui só para trazer uma materialidade maior. Então, eram uns sacos com grãos, um saco com água, né, que às vezes tinha alguns objetos aqui dentro. O objeto mão, que eu falei bastante sobre mão durante a história dela, sobre a mão, a gente conseguia estabelecer um contato afetivo com a mão. O saco com ar também, que o Lígia usou bastante na estruturação do selfie, né? Outros, a partir dos objetos, foram uma possibilidade de apresentar um mundo para ela que ultrapassasse as barreiras institucionais, né? Então, eu pude trazer algumas sensações para ela, dentro do quarto que ela habitava, a gente disponibilizou recursos plurissensoriais, e a partir disso a gente começou a perceber como ela conseguia ter um novo contato com o próprio corpo, conseguia se comunicar de uma forma mais afetiva, ela se movimentava em busca desses objetos, e uma outra parte importante foi no banho, que a gente percebia o quanto que ela precisava de informação densa no corpo, né? Quente. Então, a água sempre era muito quente, era tão quente que marcava o corpo dela. Então, a gente começou a investir em oferecer esses materiais também no banho, porque ela conseguia se automodular sem uma água tão violentamente quente, do jeito que ela usava, né? Então, resumindo, né, para poder finalizar, a arte pôde abrir uma possibilidade de sensibilizar os profissionais, e principalmente ela, sobre as diversas formas de produzir vida, de se comunicar, de se expressar, sem necessário definir e nomear o que é saúde e doença. Foi possível criar com a realidade para gerar novas relações consigo mesmo e com o mundo. Obrigada, Amanda. De nada. É uma alegria poder ouvir sobre esse trabalho também, depois de um tempo. A Renata me orientou. Foi muito importante poder acompanhar, né, esse trabalho que foi construído ao longo de um ano, né, Amanda? E em tempo real, né? Eu digo assim, em tempo real, porque tudo isso foi construído e a cartografia sendo feita ao longo do processo, a tessitura do cuidado, né? A busca dos profissionais, a sensibilização da rede. Bem, acho que a gente vai poder falar disso melhor daqui a pouco. Te agradeço muito e vou passar a palavra para Janaína. Por favor, Janaína.
Obrigada, Renata. Boa tarde a todos. Eu fiquei, até porque a gente teve uma conversa prévia, né? Fiquei muito tentada a ir contando um pouco, né? Trazer um pouco para cá as minhas memórias afetivas nesse encontro dos objetos relacionais, né? E todo esse percurso, minhas dúvidas, minhas angústias nesse percurso também. E então eu acho que é por aí, né? Que eu vou na minha apresentação de hoje. Acho que eu falei, né? Mas vou repetir aqui, né? Assim, na nossa conversa, que o primeiro encontro, né, com os objetos relacionais da Lígia Clark foi numa exposição, a partir de um estágio em clínica transdisciplinar com a Cristina Halter. Né? A Cristina, eu fui aluna da UF, né? Estou aqui com Patrícia Caetano, que foi da minha turma, Ruth, né? E tantas outras pessoas, né? Que também afetivamente participaram aí da minha vida, da minha formação. A Drica, né? E outras mais. Então, assim, esse encontro, né, meu com a Lígia, ele se dá numa exposição, né, no espaço imperial, aquele espaço ali da Praça 15, né, havia uma exposição da Lígia, onde o Lula Vanderlei e a Gina acho que ajudaram a organizar aquela exposição, e tem um vídeo, né, do Lula e da Gina falando, né, das experimentações do corpo com esse trabalho, né, da estruturação do self. Ali estava terminando, né, o estágio, estava terminando a graduação, tentando entender ainda, né, essa clínica transdisciplinar, que era algo que me interessava, óbvio. Sempre me interessou também os movimentos do corpo, mas eu não tive essa habilidade, né? Essa habilidade a Ruth tinha bastante, Patrícia também, estou vendo aqui, né? Essa coisa do balé e tal, acho muito bonita essa questão estética, né? Que eu acho que a Silvana vai falar daqui a pouco disso, mas eu não tinha essa habilidade, então entrar para a clínica transdisciplinar, pensar, né, o cuidado foi a partir de uma história de uma cliente minha, né, que tem uma dificuldade de ir à rua, e aí ouço, né, da supervisora, né, no caso a Cristina, vá com ela, vá à cidade, vá caminhar, né? Acho que é o que eu faço até hoje, né? Vá caminhar com ela, vá à cidade, vá a uma exposição, tem uma exposição da Lígia Clark, e aí a gente vai junto naquela exposição, tentando ali descobrir quais eram as dificuldades daquela paciente no percorrer pela cidade, e aí ela se sente mais segura, né, ao ir acompanhada, e aí eu vou junto. E nesse junto eu vou também descobrindo, né, junto com nesse percurso, outras coisas, né, outras coisas que me afetam, né, que é essa história com a Lígia, né, dar de cara com o colchão, dar de cara com os objetos, começar a tentar entender como é que ela construiu, a partir da arte, uma proposta clínica. Aquilo tudo era muito novo e me chamava muita atenção. E eu fiquei muito apaixonada ali por aquela exposição. Eu lembro bem, assim, de cada detalhe, né, de poder experimentar os objetos, de poder experimentar o corpo coletivo, né, de adentrar na caixa, né, e ter as sensações no corpo, né, era um elástico, né? E aí a gente tinha que forçar para entrar. Não, minto, eram as fitas para entrar, era uma facilidade para entrar, mas uma dificuldade para sair. Quase um parto, né? A experiência era quase essa, assim, de um parto. E então aquilo ficou muito ali para mim, né? Mexeu
também, né, com a minha sensibilidade, com o meu corpo, ficou na minha memória, né, essa sensação. O encontro, né, meu com a Lígia novamente se dá dentro do EAT, né, a partir do Lula Vanderlei. Eu encontro o Lula, né, nos espaços lá do Nísio da Silveira, né, antigamente era Centro Psiquiátrico Pedro II. Eu fazia estágio em outro lugar, fazia estágio na Enfermaria de Acolhimento à Crise, e encontro com o Lula acompanhando um usuário. Aí vou eu, né, acompanhar ele também, né, fazer essa caminhada junto com ele, subo, converso sobre o usuário, e ele me faz o convite para conhecer o EAT, e eu vou. Aceito o convite e vou. E quando chego na sala dele para conversar com ele, né, dou de cara com todos os objetos da Lígia ali dentro daquela sala. O colchão, a concha, né, os sacos, e eu falo assim, gente, está tudo aqui. Né? Eu falo assim, nossa, que barato isso. E aí, nesse percurso do estágio, né, assim, foi 99 isso, eu e Andréa Mateus, que era residente, né, na época, a gente pede ao Lula para nos orientar a acompanhar uma usuária especificamente, que tinha uma dificuldade danada com a forma verbal, né, de comunicação, né, com a linguagem verbal, e a gente imaginou que pelo corpo essa experiência pudesse se dar, e a gente pede a ele a supervisão para acompanhar essa usuária em específico. E óbvio, né, ali nesse percurso, nessa caminhada de iniciar a clínica, de tomar os objetos relacionais como ferramentas de trabalho clínico, a gente cai, né? A gente erra, né? Como em qualquer proposta de trabalho, onde a gente vai tentando descobrir ali de que maneira é possível atender. E aí a gente tenta, mecanicamente, a gente tenta colocar ela deitada e passar os objetos e solicita que ela já fique só de calcinha e sutiã, né, só com a roupa íntima, e aquilo é um baque imenso, né? Ela dá um grito absurdo assim, no primeiro atendimento, um grito de insuportabilidade. Aquilo é como se estivesse entrando na alma, sabe? E aí a gente fala, para que está tudo errado, não é assim que a gente tem que ir. E aí a gente deixa ela experimentar, né? Deixa ela tocar os objetos, segurar a pedra, né? Que o Lula sempre diz que é continente, né? Essa fragmentação do corpo psicótico, né? Que precisa de contorno. Então, a pedra funciona, né? Ali para o psicótico como um continente, algo que vai te firmar com o real, né? E aí a gente deixa ela experimentar, segurar, e aí ela segura o saco de areia, né? O ar, e aí o saco de ar eu acho que é o que ela consegue ficar mais tempo. E aquilo ela vai tentando passar no corpo. E no final da atividade ela estoura. Tá, ela explode. Aquilo é como se ela conseguisse botar para fora aquilo que ela não conseguiu colocar quando a gente violentamente tentou fazer uma atividade achando que colocar os objetos da Lígia só por si só seriam um trabalho clínico, né? E aí a gente percebeu que não. Eu, pelo menos para mim, Maria, naquele momento, percebi que não. Que era preciso deixar que ela experimentasse e ela nos norteasse nesse trabalho. Não era eu que ia guiar aquele caminho.
era eu estar mais uma vez me guiando pelo caminho dela, né? Me deixar guiar. É isso. Então, e assim foi, né? Acho que assim foi. Teve essa experiência, teve a experiência com outro rapaz também, um senhor, né? Já até faleceu, deitado na cama, totalmente embotado. Ele tinha quase 1,90 m. A Drica vai saber quem é, assim, quase 1,90 m. Mas deitado, enrolado no cobertor, ele parecia um bebê. Totalmente, né, assim, numa posição fetal mesmo, né, como se estivesse buscando ali acolhimento. E aí a gente também passa, eu e André e Matheus, a fazer um trabalho no corpo ali dele, e um trabalho que vai criando uma relação com fora de uma tal maneira que até eu fiquei surpresa, né, com esse percurso desse paciente, desse usuário. Ele começa a pedir para sair, pedir para ir à rua, para cuidar para fazer a barba, para cortar o cabelo, para comprar o cigarro, né? Para escolher o que ele ia comer quando ele recebesse, para ir receber o dinheiro dele, e ali a gente foi construindo, e a partir desse trabalho do corpo, a gente foi reconstruindo um mundo fora, né? Para a Amy, se eu posso falar isso, né? E aí ele vai para a rua e passa a escolher onde ele vai almoçar, e é outra pessoa fora do espaço do hospital, né? Ele não é mais aquele ser encolhido ali, amedrontado, né? Tinha uma história forte da morte da mãe, uma ideia intensa de que a morte da mãe estava relacionada com as figuras chaves, né, no tratamento dele, né, que era a Carmen, o Edmar e o Lula Vanderlei, que eles eram culpados da morte da mãe, que eles, na verdade, ele nem admitia que era a morte da mãe. Ele dizia que a mãe não conseguia ver ele porque eles proibiram. E aí a história era, ele tinha sido internado quando a mãe foi se internar para tratar do câncer e morreu. Então, ele não, a última vez que ele viu a mãe foi numa briga, a mãe tentando internar ele. Então, tinham várias histórias ali atravessadas que eu acho que não cabe ficar falando aqui, mas assim, era muito intenso para ele essa presença da mãe, né? Essa mãe que ele conversava na madrugada, que ele dizia que ela estava ali, que ela tinha ido visitar ele escondido do Edmar, do Lula, da Carmen, né? Porque eles não permitiam que ele tivesse visto a mãe, porque ele não conseguiu se despedir dessa mãe. Ele não vivenciou esse luto. Ele não teve a possibilidade, né, de vivenciar esse luto, porque a mãe morre num domingo e o enterro foi na segunda, e quando o pessoal chegou, que descobriu do enterro, eu já tinha ido. Então, ele acho que não consegue se despedir da mãe. Tem todo um trabalho da equipe para levá-lo até o cemitério, mas como ele não vivencia esse enterro, então a mãe estava viva e escondida. Era essa a história que ele tinha criado. Mas, assim, ele vai, né, a partir desse encontro, né, dessa coisa da reconstrução do corpo, ele vai reconstruindo essa vida fora, vai reconstruindo também esse corpo, fazendo a barba, cuidando do cabelo, cuidando da roupa, não é qualquer roupa que ele vai sair com a gente, né, o lugar que ele vai escolher para sair, para almoçar. E foi esse o percurso, né, com esse rapaz, que eu reencontro 4 anos depois, quando volto para a residência. Reencontro quase que na mesma posição que a gente deixou na época do estágio, assim, para minha surpresa. E aí, mas rapidamente também, eu e André, né, André como funcionário e eu já como residente de saúde mental, a gente retoma o trabalho com ele, e a partir dessa retomada do trabalho, ele
faz um pedido, assim, muito rapidamente, né, para ir ao cemitério. E a gente estava passando em frente ao cemitério de Inhaúma, porque a gente almoçou com ele no Nova América, e a gente estava achando que ele estava querendo ir àquele cemitério. Ele falou, não, não é esse, é o outro. E aí, quando ele diz é o outro, a gente entende que o outro é o cemitério onde a mãe foi enterrada. Aí a gente faz essa aposta, vamos lá, vamos fazer esse caminho. E a gente vai até o cemitério com ele, e lá ele consegue fazer uma despedida, de fato, assim, emocionante, né? Dessa mãe, onde ele diz, me perdoa, né? E ele desaba no choro, assim, né? Consegue se desvencilhar completamente dessa mãe e ir para a vida, né? Passou os últimos dias dele dentro de casa, tá, gente? Morando fora do hospital. Bom, eu não sei se eu ainda tenho mais tempo, mas, assim, se eu tenho mais encontros com Lígia, eu trago Lígia para um trabalho com mulheres cegas, mulheres que eu atendia na época que eu era da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, e tinham perdido a visão por conta de diabetes. E, com a perda da visão, elas começam a dizer que a perda da visão é a perda da vida, né? Como só o enxergar, só o olhar, né? É o que possibilitava o contato delas com o mundo. E aí, naquele momento, assim, eu ouvi isso, eu falei, preciso mostrar para essas mulheres que existe corpo e órgãos para além do olho, para além do olhar, né? E como fazer isso? E aí eu trago Lígia de novo para a minha história, para a minha clínica, para o meu trabalho. E aí a gente faz uma experimentação, né, coletiva, e nessa experimentação coletiva, com os objetos, mas também com outras formas sensoriais, que a TO foi me ajudando ali a montar, um tapete de algodão, um tapete com areia, e cada sensação ali vivida, e até elas poderem experimentar, né, aquele corpo coletivo, aquele mantra, né, que a gente monta ali quando a gente faz o círculo e passa os objetos, né, construindo um corpo só. Aquele corpo que eu gosto de chamar de corpo, parece um corpo coletivo, né, porque é uma coisa só. E é algo tão belo. Eu sempre tenho, uma vontade de tirar uma foto quando termina ali, de passar todos os objetos, deixa tudo, porque tem uma beleza estética ali, né? Tem algo de uma beleza muito grande ali naquele visual, né? Dos corpos e os objetos. E aí elas vão relatando as experiências dela, né, com esse corpo. Umas relacionam a questão da Umbanda, falam, isso é o quê? Você é católica? Você é da Umbanda? Que negócio é esse aí que você está passando na gente? E aí elas vão relacionando as questões, né, eram evangélicas e tal, senhoras muito humildes, né, moradoras de comunidade, e aí elas querem saber, elas estão ali querendo saber que história é essa, né? Que negócio é esse que você está passando em mim? Aí, que chocalho é esse que você toca? Né? Que é o pau de chuva. Que negócio é esse aí, né? Que você está passando na gente? Mas, ao mesmo tempo, também, a partir da curiosidade, um desejo de participar mais. E também de experimentar, de dizer, sentir os pés, sentir água nos pés, lembrei do mar. Lembrei, né, do Rio, e aí as memórias afetivas vão aparecendo, né, a partir desse encontro, né, que o Lula mesmo coloca, né, do objeto. O objeto em si não é só um objeto, né, o que ele faz é na relação com o corpo. Isso. Não sei se eu tenho mais tempo, se eu já falei demais. Mas é isso, mas assim, se tiver mais um tempinho, é dizer, né, que é um percurso de encontros, de fazer, e eu estou sempre assim, me deixando aberta para novos encontros, né?
eu tive uma experiência dentro do CAPES, né? Eu contei isso, né, para vocês da outra vez, mas assim, tive uma experiência dentro do CAPES, Pedro Pellegrino também, né, com pacientes psicóticos, em grupo, né? E foi uma experiência assim, fantástica. Tinha uma senhora que ela tinha uma vivência corporal de que ela estava morta. Era uma coisa de mortificação do corpo. E ela se identificava com os mortos e ela passava a noite, ela saía de casa e ia para o cemitério. E ela dizia que ia lá catar os ossinhos, para juntar os ossinhos, para reconstruir o corpo das pessoas que já tinham ido e que falavam com ela o tempo todo. E quando a gente começa a fazer esse trabalho, essa senhora ela vai contando, ela vai fazendo esses relatos a cada fim de atendimento, esse atendimento coletivo. E tem um momento que eu percebo nitidamente como os objetos começam a entrar na vida dela e começam a fazer relação de uma maneira positiva, porque antes era bem negativa, era uma coisa também muito destruidora, né? Ela diz assim, ela está com a pedra, né, na mão, e ela diz, eu estava em cima de uma pedra. Ela não era mais... A pedra era ela em cima da pedra. E ela falou assim, aquela pedra me protegeu. E eu não estava sozinha, tinha alguém comigo, uma luz. Eu acho que era você. Né? E aí eu falo, então é isso, né? Então a gente vai entrando nesse corpo que é fragmentado e vai produzindo contorno, né? Junto com os objetos e possibilitando outros caminhos, né? Outras direções, né? Que não seja algo que destrua, que atravesse o corpo, que machuque, mas algo que possa ser potência, né? E possa fazer fluir a vida. É isso. Janaína, muito obrigada. Muito emocionante os relatos, muito emocionantes, muito tocantes, vai vibrando aqui o caminhando da Lígia Clark, né? Os caminhos se desdobrando, né? A partir das camadas, as camadas dos objetos para a vida, para a rua, até chegar, né, ao luto, a uma nova vida, uma nova etapa, e a cada momento se desdobrando. Né? Um trabalho que a gente vai percebendo que vai colocando a vida em fluxo, né? Vidas empossadas, né? Vidas aprisionadas, vidas encapsuladas, retomando o fluxo. Lindo de viver. Vou passar agora a palavra, então, para a Silvana. Silvana, por favor. Ai, nossa, eu estou muito movida, muito, muito. Muito bom poder ter escutado vocês antes, assim, estou bem emocionada, vibrando aqui e me concentrando para dar conta de falar o que eu preparei para falar, né? Eu vou primeiro agradecer a oportunidade, o espaço de poder escutar e de poder partilhar um pouco a minha experiência, e o que eu vou fazer é um pouco contar como é que a Lígia veio costurando a minha vida e como ela hoje costura um fazer da dança através dos objetos que eu chamo objetos sensoriais, porque eu incluo muitos objetos além dos objetos relacionais, mas como esses objetos costuram uma trama da dança num fazer com pessoas autistas. Bom, eu vou pedir para a Amanda colocar a imagem número 1 e eu vou ler um textinho muito rápido. Amanda, a imagem não abriu, tá só na página de download. Vou tentar de novo, porque aqui para mim aparece. Só um minutinho. Talvez você tenha que deixar aberto
E se compartilha, deixa, você abre e depois compartilha depois de já estar aberto. Senão acho que a gente não vê, você vê, a gente não. Foi? Ah, foi. Corpo paisagem. Meu corpo parecia natureza. Pedras e cachoeira. Água escorrendo, passando, caindo, pingando. Paisagem, corpo paisagem. Águas e pedras. Água que vazava, pedras que pesavam. E a imagem do corpo natureza de terra e pedra se firmando criavam outras imagens ao receber outros objetos. O corpo ia se tornando outro corpo. Objetos vinham passeando como o vento soprando, como bichos cavando, ia movendo minhas terras e entranhas, tornando pedra em areia, abrindo espaço falésias, redesenhando dunas. Senti um novo. Os bichos cavavam arando a terra. Havia uma água que escorria por minha virilha. Era como uma menstruação escorrendo da vagina. Como uma água nascendo e escorrendo de uma rocha. Ia molhando. Enquanto molhava, nutria. O corpo era movimento, respiração, propulsão, circulação, pressão. O corpo ia encontrando os objetos e respondendo, dançando, abrindo. Corpo e objetos acontecendo juntos, um sendo natureza com outros. Entranhas em efusão. Vieram tecidos, sopros quentes que acalmavam a natureza como quem dá licença para o corpo descansar. Acalmar, mar. Amanda, pode tirar a imagem. Essa imagem é uma imagem que quem fez foi a Ruth, de uma... Ai, fiquei emocionada. Eu sempre me emociono, né? Ai, Ruth, não quero nem te olhar. Foi no momento de necessidade de muito cuidado, assim, eu procurei pela Ruth e a gente fez algumas sessões de estruturação do self. Essa foi por volta, mais ou menos, da terceira vez, assim, de muito impacto da Lígia cruzando e costurando a minha vida. A primeira vez que eu me aproximei mais da Lígia também foi com a Ruth. No grupo Entrelaços, que era um grupo de estudo para pensar o corpo, cheio de mulheres, de jovens mulheres da psicologia e eu da dança. E foi muito forte essa experiência, porque a gente inventava objetos inspirados nos objetos relacionais, a gente experimentava o nosso corpo, isso virou performance, isso foi criando muitas dobras. E essa experiência ficou muito bem guardada no meu corpo, assim, né? Em lugares muito preciosos. E aí, alguns anos depois, quando eu estou no final da graduação, né, do bacharelado em dança, eu sou selecionada para participar do projeto Arte, Cultura e Acessibilidade, que foi, assim, muito marcante também. Foi um projeto que a Renata era uma das coordenadoras dos grupos que faziam atendimentos, encontros com pessoas autistas, inspirado nas obras de alguns artistas visuais, e entre esses artistas estava a Lígia Clark, que era com quem a gente com quem a gente mais se debruçou. A gente fez uma formação com a Gina, a gente fez uma com a Gina e com o Lula, e esses objetos, eles vinham muito criando a possibilidade do encontro com essas crianças autistas, né? Esse projeto, ele se encerra, ou ele encerra uma parte do seu ciclo com um documentário que chama Arte, Cultura e Acessibilidade. E é um documentário que eu tenho maior apreço, assim, e que eu sempre indico para as pessoas assistirem, porque é muito lindo e tem um cuidado e uma generosidade com as obras da Lígia, assim, muito, muito bonita de se ver, né? E essa experiência me colocou num outro lugar, onde eu, de alguma maneira, conduzia alguma coisa, né? E eu já, nessa condução, já encontrava com a dança nesse espaço. Então, eu já propunha para essas crianças coisas muito relacionadas ao movimento, a experimentar o corpo em deslocamento pelo espaço, em trazer esses objetos como uma possibilidade, como caminho para mover, né? E isso ficou muito forte para mim. No ano seguinte, eu participo de uma seleção para trabalhar numa clínica privada, dando aula de dança
dentro da neurociência para compor o tratamento de pessoas autistas. Foi uma experiência muito importante que durou quase 8 anos. E ao longo desses 8 anos, nesse espaço específico que é o Instituto Priori, que eu tenho, enfim, muita gratidão por ter passado por lá, eu dava aulas de dança. E aí, aos poucos, isso foi se transformando para mim e reverberando na prática. Os objetos sempre fizeram parte, porque a dança que eu dançava eram danças que já vinham com o objeto e o objeto já estava sempre a tiracolo, muito por conta da minha experiência, da investigação da corporeidade dentro do Laboratório de Arte e Educação da UFRJ, né, do Departamento de Arte Corporal da UFRJ. Então, essa relação com os objetos era sempre muito forte, mas tinha sempre uma relação que eu acabei me pegando, na verdade, sempre nessa relação com as metodologias de conscientização do movimento, enfim, com práticas somáticas, e eu sempre trazia os objetos afirmando esse lugar. Só que esse lugar passou a não dar conta do que esses objetos faziam e dos objetos que eu passava a levar para esse espaço, os objetos que eu criava, e que eram, sim, objetos inspirados nas minhas experiências com a Lígia, né? E eu fiquei durante muito tempo não afirmando esse lugar, assim, de que a Lígia fazia parte desse fazer. Fiquei muito tempo segurando para dizer isso, por um certo medo de atravessar um espaço do qual eu não estava autorizada, de não ser coerente e ética com a obra da Lígia, ou de desagradar de alguma maneira as pessoas que já tinham um trabalho com ela. E foi um processo muito lento de eu começar a assumir que legal! Muito legal! Que apareceu uma aluna, que é minha aluna no CBI, numa pós-graduação online que eu dou aula. Muito maneiro. Que bom, Márcia. Bom, e aí eu já vinha aos poucos. Quando eu fiz esse trabalho com a Ruth, foi muito importante, assim. Foi um momento que eu precisava desse cuidado, eu precisava desse contorno para poder vivenciar de novo uma abertura do meu corpo, para poder ser atravessada pelas forças da vida, né? É um momento onde eu estava muito esvaziada e foi muito forte, e ali foi determinante para eu falar, não, é isso, a Lígia faz parte do que eu faço enquanto professora de dança, e aí nesse professora de dança começou a não funcionar mais, assim, eu comecei a entender que realmente tinha uma coisa que estava para além da educação, que era educação também, mas que estava para além da educação, não além de ser melhor ou de estar à frente, de maneira nenhuma, mas que era alguma coisa a mais que compunha com isso, né? E aí, quando eu assumo a Lígia no meu trabalho, eu passo a me sentir autorizada a entender que aquele fazer da dança não era só um fazer da educação, era um fazer clínico, né? Que durante muito tempo eu também segurei. Até quando eu fui me preparar para entrar no mestrado, e eu falei, não, agora é a hora de eu afirmar a dança também como um campo da clínica, ou, na verdade, a dança como clínica, que há um modo de pensar, de realizar a dança, de dançar, de fazer dança, de encontrar com outros corpos em movimento, e esse modo é a clínica. E aí eu comecei a bancar isso muito sutilmente e estou fazendo um trabalho em mim para sustentar isso, porque muitas vezes não porque é difícil das pessoas sustentarem isso com a gente, né? Assim, principalmente no universo privado, de atenção, de cuidado, né? Onde as estruturas são muito fechadas, onde existem modos muito, talvez tradicionais não seja a palavra, assim, mas modos muito afincados de cuidado, de tratamento, né? Então, é um exercício que eu vou fazendo nos espaços que eu posso. E aí, como é que o que são os objetos nisso, né? Assim, eu passo, então, a assumir os objetos da Lígia, objetos que, na verdade, são inspirados nos objetos da Lígia, tanto os objetos relacionais quanto outros objetos que são de outras obras, onde eu vou redesenhando, e começo a trazer eles como um caminho, como uma possibilidade para a experimentação da corporeidade nos encontros que eu tenho com essas pessoas neurodiversas, com essas pessoas que são autistas. Então,
vem esses 10 anos aí trilhando um caminho para hoje poder fazer essa afirmação, né? E aí, quando a gente vai pensar no corpo autista, e aí a gente ouviu a Amanda falando de ela, e eu acho que deu para a gente entender um pouco o que pode ser o autismo, né? O autismo podem ser muitas coisas. Ele pode se apresentar de muitas formas. E hoje, há um tempo, na verdade, a gente consegue entender, alguns de nós, ou talvez muitos de nós, que o autismo é mais um modo de existir, é um modo de existir na diferença, e que ele demanda determinadas atenções, determinados cuidados, quando a gente vai pensar na sensorialidade. Isso a Amanda também pode contribuir depois, porque ela é TO, porque ela está nesse processo de formação da integração sensorial. E a sensorialidade de muitos corpos autistas vivenciam processos que a gente chama de disfunção e demanda uma atenção e um cuidado muito especial. Quando a gente vai pensar que a gente vai oferecer para esses corpos múltiplos objetos que são pura sensorialidade, né? Então, os objetos, eles entram de um outro modo. Hoje eu tenho uma maneira, né? A gente vai descobrindo os caminhos. Já errei muito também, Janaína, assim, de investir em caminhos que eu vi e falar assim, caraca, ultrapassei os limites do corpo, do outro, do meu corpo, né? E então eu fui aos poucos cuidando disso. E hoje eu tenho um caminho, que é um caminho que se dá de muitas maneiras, né? Ele tem um fio que conduz, mas que ele faz uma costura aí por onde é possível, onde eu costumo apresentar esses objetos para esses corpos. Isso pode ser eu e mais um outro corpo, eu e muitos outros corpos, onde eu apresento 1, 2, múltiplos objetos para que esses corpos possam experimentar da maneira como lhe for possível, da maneira que ele deseje. E a partir disso, de entender quais são os objetos que cumprem uma função de dar contorno, de acalmar o corpo, de trazer conforto, né? Eu acabo elencando junto com essas pessoas esses objetos, que são os objetos que eu vou investir na experimentação dos nossos corpos, né? Então, eu acabo, a partir de uma experimentação sensorial desses objetos, onde cada um pode experimentar a sua forma, eu vou conduzindo de alguma maneira para que a gente possa juntos fazer com que esse objeto, enquanto medir o nosso encontro, medir o nosso movimento, fazendo com que ele também se misture ao nosso corpo, que ele misture os corpos e que ele faça com que a gente consiga se relacionar com o espaço. Então, os objetos, nesse exercício de mover, de experimentar a si, de experimentar ao outro, de experimentar o espaço, propõe para todos nós que estamos envolvidos ampliar a nossa percepção, a percepção que a gente tem de nós mesmos, a percepção que a gente tem do outro, a percepção que a gente tem do espaço, organizando os nossos corpos, potencializando os nossos corpos, investindo vida nos nossos corpos, para que a gente possa ser tomado e ser afetado pelas forças do mundo, pelas forças da vida. E eu digo os nossos porque eu tenho feito também um exercício de entender que esse processo não é um processo que eu faço para ninguém, é um processo que eu vivencio com outras pessoas, é um processo onde aqueles corpos que não são o meu a priori estão diretamente mobilizando o meu próprio corpo. Quando eu ofereço um objeto para o outro, eu estou oferecendo aquele objeto para mim também. Quando eu toco no corpo do outro, eu estou tocando, esse outro está tocando no meu próprio corpo. E aí, esses bichos, que é como a gente tem conversado muito, eu e a Ruth, né, assim, de pensar os objetos como bichos, e muito inspirada nos bichos da Lígia, né, de entender que esses objetos, eles, na sua materialidade, eles implicam um movimento. Então, a gente tenta mover os objetos, mas eles também nos movem, eles têm uma potência de movimento que é deles mesmos, né? Então, nesse encontro, nesse fazer, a gente vai produzindo uma clínica, um espaço de cuidado, de autocuidado, uma oportunidade para que a gente possa ampliar o nosso repertório motor, nosso repertório sensorial, para que a gente possa se sentir confortável de estar ocupando os espaços, para que a gente possa se sentir preparado para estar nos espaços.
Enfim, e a ideia desse trabalho é um pouco essa, assim. E aí eu queria... posso falar muito mais coisas sobre isso depois, se vierem perguntas, mas eu queria pedir para Amanda colocar as outras imagens. E aí, se você quiser ir passando, Amanda, devagarzinho, eu quero ler mais um... Põe uma, deixa um pouco, e aí vai pondo, eu quero ler mais um textinho, que não é sobre a minha sessão de estruturação do self, mas é sobre o meu encontro com um desses múltiplos corpos que eu encontro na vida, corpos autistas. Eu vou esperar ela colocar e aí eu começo a ler, porque de repente vocês vão enxergando as palavras da imagem, enxergando a imagem nas palavras. Cartografia, objeto bicho humano dançante. O objeto bicho, em seu movimento próprio, conduz os gestos do bicho humano, criando com ele um novo corpo, objeto bicho humano dançante, ser de água translúcida, passante, ser de água vermelha, jorrante. Entre transparência e obscuridade, a experiência de ser e ver pelo tato, ver através da travessa, ver das mãos, da pele, do plástico. No toque dos objetos e dos outros corpos, cada um se amplia, abre e ocupa mais espaço. Cria raízes que saem de suas extremidades, se confundindo com tantas outras. Raízes floridas, enfeitadas, que não apenas conectam corpo a corpo, mas que os misturam, tornando-os um só. Multidimensional, plurissensorial, corpo coletivo. As texturas criam frestas por onde se é penetrado, preenchido, tomado. Contato e contorno viabilizam múltiplos modos de ser. Pode, se quiser colocar as outras imagens para as pessoas verem. Tem algumas, acho que tem mais 3, talvez. A próxima imagem, se eu não estou enganada, é de uma criança com um saco de água, que é um objeto que costuma ser muito querido. E tinha até um videozinho, mas como aparecia o rosto, aí eu tirei o vídeo. Mas eu acho que a Renata talvez já tenha visto, a Ruth com certeza já viu. E esse é um objeto escolhido pela criança. Se der para passar para as outras imagens, pode ir passando, não tem problema. Esse objeto é um objeto que foi escolhido por essa criança, e aí a gente investiu um tempo nesse fazer com esse objeto, né? Então a gente explorou ele de muitas formas, de forma livre, dançando junto, deslocando pelo espaço usando só os pés, deslocando pelo espaço usando só a cabeça, deslocando pelo espaço usando a bacia, rolando com o objeto. E essas imagens próximas esse de um jovem adulto. E aí, no final, eu costumo dizer que eu sempre faço... Eu fico meio envergonhada de dizer essas coisas, porque é aquela, né? Mas eu sempre faço o que eu brinco que é uma mini estruturação do self, onde eu acabo usando os objetos que vêm sendo utilizados, os objetos que são bem acolhidos pelo corpo que está ali na cena comigo, eu vou usando eles para produzir um relaxamento mesmo. E a ideia é, de fato, produzir um corpo em calma, né? Um corpo em descanso, um corpo tranquilo, um corpo que não está hiperexcitado, que não está agitado. Pode colocar a outra, acho que tem mais uma só, talvez, né? Que é também uma imagem que eu acho muito linda, que é esse corpo cheio de bicho. É muito comum pacientes nível 3, que precisam de nível 3 de suporte, fiquem muito bem com os objetos. Claro que dessa maneira cuidadosa, né?
respeitando os tempos necessários, mas é muito comum que esses pacientes, que são os pacientes que as pessoas chamam graves, né, curtam e se encontrem com os objetos, assim. É muito bonito. É isso, gente. À disposição para a gente poder falar mais, trocar mais. Muito lindo, muito lindo. As imagens são belíssimas, belíssimas, né, Janaína? Como você havia dito, né? As imagens mostram as pessoas em obra, obras de arte, né? E muito legal isso que você falou agora no final, Silvana, quer dizer, uma mini estruturação do selfie, não sei, eu diria uma estruturação do selfie depurada por um processo em camadas, né? Por uma experimentação fina, né? Por uma clínica, né? De todo o processamento sensorial, né, Amanda? Né? Acho que isso faz toda a diferença, ainda mais para essa clientela, né? Então, eu vou passar agora o manejo para a minha querida Roberta, que vai conduzir as perguntas do chat. Muito bom estarmos todas juntas aqui hoje. Roberta. Muito bom, gente. Obrigada. Ouvi todas vocês. Tem algumas perguntas que eu fui anotando aqui ao longo da fala. Eu pensei em colocar todas elas, não são muitas, tem comentários também, e aí a gente joga a bola de novo para vocês falarem mais um pouco, né, para a gente ir dialogando. Tem algumas perguntas aqui para a Amanda. Juliana Polessa vai perguntar para Amanda Toscano, né? Que a Amanda Toscano falou em 3 referenciais teóricos da pesquisa, né? Se poderia falar mais um pouco sobre esses referenciais teóricos. Nesse caminho também, a Ruth pediu um pouco para falar sobre a teoria da integração sensorial, né? A Adriana também pergunta para a Amanda, né, que gostaria de saber um pouco mais sobre o percurso de ela com os objetos relacionais construídos, e a Silvana também gostaria de saber um pouco sobre os impasses vividos junto aos profissionais de saúde, de incorporarem em seu cotidiano de trabalho esse processo de sensibilização, que é disparado nas suas intervenções junto a ela. Essas são algumas perguntas para a Amanda. Para a Janaína, teve muitos comentários, não sei se a Janaína, ao longo da fala, conseguiu olhar o chat, mas muitos comentários, né, de memórias afetivas, falando, que, né, foram rememorados aí com a fala da Janaína, muitas pessoas falando que estavam emocionadas. A Silvana Cristina falou, né, que caminhar é amoroso e tocante, né, que está bem emocionada também. O André também falando das experiências lindas, muitas memórias, que passeando por ele. E a Silvana pergunta, né, se a Janaína poderia falar um pouquinho mais dessa experiência de se deixar guiar nos processos de intervenção junto à pessoa que você acompanhou. Da Silvana, a Ruth já tinha falado, eu ia até colocar como pergunta do comentário, mas a Ruth já colocou aqui no chat do comentário, né? E também alguns comentários aí para a Silvana da Márcia, que a Silvana já viu, né? Que a Márcia, aluna da Silvana. E a Juliana também falou a Juliana já pediu para que as convidadas possam colocar o e-mail, disponibilizar o e-mail para quem que estiver aqui na roda, quiser depois entrar em contato. Deixa eu ver se tem mais aqui. Tem mais 2 perguntas para a Sil. Então deixa eu ler aqui. Eu estou jogando todas porque eu acho que dá para a gente voltar, né? O Hugo Costa pergunta para a Silvana, né? Quais foram as maiores dificuldades com os autistas, né? Se já trabalhou alguma vez com os objetos. Deixa eu ver a outra. Deixa eu ver quem que é. Eu acho que ele pergunta sem os objetos, Roberto. Sim, verdade, desculpa.
E também outra pergunta é que queria ouvir mais sobre a presença do corpo do terapeuta, essa experiência de abertura que você está chamando de quase performance. Bom, se ao longo depois tiver mais perguntas, eu peço, né, para o pessoal ir colocando aqui no chat, mas eu vou jogar de novo a bola aí para Amanda, Janaína e Silvana. Acho que eu posso começar falando um pouquinho da integração sensorial. E a integração sensorial vem de uma abordagem completamente neurológica, assim, os estudos, né? Que fala que o desenvolvimento humano, desde a época intrauterina, se dá a partir dos fluidos maternos, né? Desde a barriga, de quando a gente nasce, como que é esse nascimento, da importância do contato tátil, né? Então, a integração sensorial vai entendendo o desenvolvimento humano a partir do contato sensorial, né? Então, tem alguns termos bem neurológicos mesmo, que exige bastante estudo, né? Sobre hiporresponsividade tátil, hiperresponsividade, que vai ajudando a gente a entender alguns padrões, né, de funcionamento dessas crianças, dessas pessoas. Só que eu também fui entendendo durante a minha formação enquanto terapeuta ocupacional que isso não se dá de uma forma plenamente neurológica, né? Esses corpos são atravessados por afetos, são atravessados por histórias, tem marcas no corpo que também revelam as histórias das pessoas, e não dá para a gente entender de uma forma estritamente neurológica. Mas essa teoria me ajudou a entender quais eram as necessidades de ela, né, dentro desse contexto da sensorialidade, e a partir disso eu criei os objetos que eu ia ofertando para ela, né? Então, assim, a partir do entendimento que ela precisava de muito estímulo tátil para conseguir se organizar, né, se modular corporalmente, ficar mais calma, então eu fui construindo objetos que deixassem ela mais quente, que desse esse contorno da quentura do corpo, né? Então, colocava bolsa de água quente nela, durante os banhos, como ela precisava desse contato com pedras, então eu colocava pedra no corpo dela, ela ia se experimentando com a pedra, quando ela percebia que ia machucando, ela conseguia parar e trazer, por exemplo, o saco de grãos, que trazia uma outra informação que não precisava ser de uma água tão quente, né? Então, a integração sensorial me ajudou como suporte para a criação desses objetos que ajudavam ela a se manter corporalmente de uma forma mais confortável, né? Acho que falando um pouco da integração sensorial e de como que eu usei essa teoria, né, na criação dos objetos de Lígia. A outra pergunta era... para eu falar um pouco mais sobre os percursos com os objetos. Bom, acho que no começo da fala eu falei dos sucessos, né? Mas, assim, até as partes mais difíceis, por exemplo, eu oferecia também muitas bolinhas gelatinosas para ela, dentro dos sacos, com água. E isso, para uma pessoa que vivia 24 horas deitada numa cama, coberta, né? Coberta até a cabeça, gerou uma curiosidade, né? Que formas essas novas que estão me apresentando? O que é isso? Então, ela explorava, abria, caía tudo no chão, mas aí também ela tinha um convite para poder fazer alguma coisa com aquele estrago que tinha acontecido, com todas aquelas bolinhas que caíram no chão. Então, ela pegava, explorava, levava até o lixo, né? Os objetos ajudaram muito como uma mediação de um contato linguístico com ela, né? Que ultrapassava a barreira da fala, que ela não tinha. Então, a gente usou também muito como um suporte de comunicação. Lígia vem muito para mim nesse sentido também, nessa relação com o objeto, de como estabelece esse contato com o corpo. Sobre os impasses do cotidiano. Então, no CAPS, geralmente, a fala é bem predominante, né? O que
o que escapa da fala, às vezes é difícil da gente entrar em contato. Então, foi muito curioso. Eu sentia receio, né, de tentar nomear aquilo que eu estava fazendo. As pessoas olhavam, às vezes causavam estranhamento, aí eu convidava para participar, e aí íamos recolhendo também o que ia acontecendo, né? Os novos jeitos que ela se comportava diante do objeto, porque sem o objeto era isso, ela ficava bem paralisada, um corpo... Eu estava dizendo que a maior dificuldade, na verdade, da iniciativa privada é que você acaba tendo, como eu aprendi, o seu cliente não é o paciente. O seu cliente é quem paga o tratamento do paciente. Então, um pouco você tem que satisfazer as expectativas dessa pessoa. E isso é o mais conflituoso, porque às vezes as expectativas não competem com o seu trabalho, ou com o que pode ser o seu trabalho para aquele paciente, né? Então, é um exercício sempre que a gente tem que fazer, e que acho que a terapia ocupacional, a Amanda com certeza fez isso, e ela falou um pouco sobre isso agora, é de mostrar o que objetivamente o seu paciente conquista no sentido de, com esse trabalho que é real, assim, com esse trabalho de dança, ele amplia o repertório motor dele, a atividade da dança ajuda ele a conquistar habilidades para as atividades da vida diária, melhora a comunicação, a interação social, tem um monte de coisas que vem junto com o trabalho da dança, que vem junto com o trabalho, e aí você tem que ficar evidenciando isso. E isso é um pouco... Isso é difícil às vezes, e acho que a dificuldade maior é essa. E é importante a gente saber, assim, que muitas vezes eu fico atendimentos seguidos com um paciente usando apenas um mesmo objeto de forma pouquíssimo direcionada. Muitas vezes um trabalho que para alguns eu faço em 4 momentos, para um paciente eu fico semanas fazendo um único momento, né? Então, acho que tem esse ponto de dificuldade. E aí, enfim, a gente vai passando por várias o autismo, eles são autismos, né? Assim, não existe, o autismo é isso, e todas as pessoas vêm dentro de uma caixinha formatada por um diagnóstico. São modos de vida múltiplos, assim. E aí é saber que você vai ter autista nível 1 de suporte, que precisa de pouco suporte, autista nível 3, que precisa de muito suporte, e isso vai mudando a sua conduta e mudando as nossas expectativas, né? E aí tem esse trabalho que eu falei, que eu estava falando antes, assim, de uma disponibilidade mesmo, para se fazer o que é possível se fazer com aquilo que a gente tem entre nós, um com o outro, assim. Eu acho que é isso. E aí tinha a pergunta da Ruth, eu posso já responder? A Ruth pediu para eu falar sobre o corpo do terapeuta nesse processo que a minha pesquisa do mestrado, ela é para falar um pouco do que acontece na cena terapêutica da dança e com essa participação dos objetos, né? Para falar de acontecimentos que surgem, que eu chamo de quase performance. E a Ruth me perguntou o que é o corpo do terapeuta, não lembro exatamente como foi a pergunta, porque sumiu, mas assim, o que é o corpo do terapeuta nesse processo da criação dessas quase performances? Então, primeiro dizer que o quase performance é para dizer de um entre-lugar mesmo, né? Um lugar que é da arte, que é da clínica, de um fazer que não está, uma performance que acontece, mas que não é para ser vista, né? Onde quem age, né? Quem age e quem vive a reverberação daquilo no ato do acontecimento, somos nós que estamos vivenciando o acontecimento. Ela não está ali para ser apreciada, né? Ela está ali para ser vivenciada. E o corpo do terapeuta nesse lugar, ele é um corpo que também é performer, ou um quase performer. Ele está ali performando junto com o corpo do paciente, ele está ali performando junto com o corpo do objeto. Porque o próprio objeto, ele tem a sua performatividade. Então, eu acho que é esse o ponto, né? A gente está ali para dançar junto, para mover junto, para performar junto. E aí tem uma outra questão, que aí eu acho que é o que está antes, né, da cena terapêutica, e também durante a cena terapêutica, mas que é o que vai chegar nessa quase performance, que são esses momentos onde você cria, de fato, um estado outro de corpo, um estado outro no espaço, onde
os limites se perdem, né? Onde as misturas acontecem de maneira intensa. Há um processo que aí a gente, enquanto quem vai conduzir esse StarCon, né, ou quem vai preparar, né, que tem esse lugar de preparar a cena, então, de criar o ambiente para isso. E os objetos, eles fazem isso, né, são essas coisas, né, eles vêm compor essa cena, eles vêm compor esse espaço, e a gente vai criando isso para poder produzir um estado mesmo, para facilitar a produção desse estado. Eu acho que é um pouco isso, não sei se eu respondi, Ruth, mas qualquer coisa eu respondo depois. Então, só dando continuidade aqui, tem mais uma pergunta para a Silvana e algumas perguntas que são para as três. Ainda bem que eu fui copiando para cá, que aí não perdemos, né? A Silvana perguntou, a Silvana Mendes pergunta para a Silvana, né, sobre esse momento em que a Silvana descreve de se autorizar a esse cruzo que compõe a dança e a clínica, né? Quais foram os desdobramentos em termos da sua prática? E aí vou aproveitar já fazer a pergunta para todas vocês, né? A Rosane Viana, né, pergunta que gostaria de saber se a experiência de trabalho sensorial relacional com os objetos em grupos ou se só são intervenções individuais. A Patrícia Caetano gostaria de saber um pouco da Amanda, da Silvana e da Janaína, como está sendo, nesse momento de pandemia, poder dar contorno, contato e acolhimento, e como o trabalho da Lígia com os objetos relacionais pode auxiliar nisso. E a Flávia também, né, vai falar, né, muito bom os trabalhos aqui compartilhados com os objetos relacionais, e que gostaria de saber se vocês produziram alguma experimentação com a fase de composições da Lígia, por exemplo, com equipes de saúde. E teve uma pergunta que eu não anotei a pessoa, desculpa, mas perguntando se o trabalho da Silvana, se tem alguma publicação que você possa indicar. Não sei se eu falei todos, tá, gente? Se eu perdi a pergunta de alguém que caiu, né, puder colocar aqui de novo. Então, passo a bola de novo. Eu não sei se eu consegui pegar todas as perguntas que estavam direcionadas a mim, eu vou tentar responder uma, e aí qualquer coisa eu respondo depois que as meninas responderem. Mas não tem uma publicação ainda, na verdade tem uma primeira publicação, tem duas, na verdade, né? Um nos anais do ANDA, que é o Encontro Nacional de Pesquisadores em Dança, onde eu falo um pouco sobre isso, é uma introdução ao que é esse trabalho. Tem um capítulo de um livro que também foi produzido nesse mesmo encontro nacional, onde eu penso os aspectos políticos, mais macropolíticos desse fazer, assim, e da importância da escuta, enfim, e aí tem esse trabalho. E agora, em junho, eu encerro o mestrado, e aí teremos como publicação a minha dissertação de mestrado, que está quase, tá sendo, eu ia dizer está no forno, mas ela não está no forno, ela está sendo batida aqui na tigela, ela está sendo mexida na tigela, e aí vai ter essa publicação. Silvana, se você me permite uma parte sobre o trabalho que a Silvana falou no início, que tem aquele documentário que a Ruth colocou, o link, né, o Arte, Cultura e Acessibilidade, tem uma publicação recente do ano passado que eu né, de minha autoria com a Patrícia Dornelles, que era a coordenadora geral do projeto, no boletim do Observatório da Diversidade Cultural. Eu vou colocar o link aqui. Aí fala bastante daqueles inícios lá que a Silvana destacou. Tem uma que talvez eu possa responder, que é da... Jorge Viana. Eu só lembro do sobrenome dela, desculpa. Rosânia, acho que é Rosânia. Que ela pergunta sobre se é possível fazer essa experimentação do corpo coletivamente, né, em grupo. Sim. Essa experiência que eu fiz, o relato, né, das mulheres cegas, foi coletivo, né? Então, a gente reunia, eram 8 mulheres, e a gente eu fazia o trabalho, as meninas
que trabalhavam comigo acabavam me ajudando ali. E no final a gente dialogava, né? O que foi para ela viver, passar por aquela experiência com os objetos relacionais. E com o paciente dentro do CAPES também, né? Quando a gente chamou de oficina, eu chamei de oficina do corpo, né? Dos usuários lá do CAPES Pedro Pellegrino, eram 10 numa sala, até porque só cabia 10, não dava mais do que isso naquela sala. A sala do CAPES é apertadinha, e tinha semana que o pessoal pedia bis, assim, então eu tinha que fazer na quinta e na sexta, porque o pessoal reclamava, porque eu tinha ficado de fora. E, então a gente fazia também essa experimentação coletiva. Foi a primeira vez que eu fiz esse trabalho da Lígia coletivamente com psicóticos, porque o Lula trabalha individualmente, né? Essa coisa de experimentar coletivamente, geralmente ele usa nos workshops, né? Ele usa com os neuróticos. Com o psicótico foi a primeira vez assim, que eu me aventurei, assim, vou fazer. E foi muito interessante, assim, cada relato, como cada um foi se colocando, até porque os usuários de CAPES é uma outra pegada também, né? Aquele usuário que já está um pouco mais organizado, né? Então, a gente foi possível, né, fazer coletivamente, assim, foi bem tranquilo, não tive dificuldades. E isso que a Silvana fala, né, desses que parecem são os mais agitados, como o objeto funciona para esses, né? Eu não sei você, Silvana, mas assim, percebendo a agitação ali na hora, né, é uma coisa mais intuitiva, né? Às vezes, dependendo de quem for, ou de como é que meu corpo responde, porque tem isso, né? Assim, a gente vai também se colocando ali no meio daquele movimento. Às vezes é o saco de areia, ou então o saco com água, né? O que dá mais... É como se fosse uma coisa para dar sustentação, né? Às vezes o saco de areia fica insuportável, eu já percebo que ele não gostou muito, tiro, troco, boto outra coisa, e a gente vai olhando, vai observando, né? Até né? Tudo criar ali algo que pareça que tá mais harmonioso, né? Para aquele corpo. No coletivo é interessante também porque os pés ficam juntos, né? Os pés meio que se tocam. E tem uns relatos do coletivo, né? Quando a gente pergunta para as pessoas, das pessoas sentirem que o seu corpo foi preenchido no entre. Não há distanciamento entre o corpo dele e o do outro, é como se todo mundo estivesse muito junto, embora às vezes não está tão junto, é só os pés que tocam. E eles fazem esse relato, né, como se os objetos, quando a gente passa assim, o pano, né, o filó, eles geralmente associam ao vento, né, a uma brisa, uma coisa assim, e eles dizem, nossa, parece que a gente estava todo mundo junto, né? E aí, por isso que eu gosto de chamar de corpo coletivo, né? Tá todo mundo já não sabe mais onde é que... se sou eu, sou o objeto, ou se é o outro que está aqui do meu lado, entendeu? Todo mundo junto. É bem interessante fazer coletivo, eu gosto também. A outra pergunta que me fizeram, eu lembrei, que acho que foi a Silvana que fez a pergunta, para falar quais são os desdobramentos quando eu assumo esse cruzo em dança clínica, né? É difícil para mim dar essa medida, por vários motivos. Primeiro, porque eu pude assumir isso quando eu quando eu me desloquei no espaço concretamente. Quando eu saí do espaço onde eu trabalhava, onde as coisas tinham um funcionamento muito específico e muito bem organizados, e de uma maneira que não era a maneira com a qual eu queria
seguir vivenciando o meu trabalho. Então, tem uma decisão que é sair desse espaço e ocupar outros espaços, como, por exemplo, eu ocupo hoje a Casa Territórios. Isso foi uma consequência de assumir, mas também foi a causa de assumir. Então, é um lugar ali que não tem, né, tipo, eu não saí para assumir e não assumi porque eu saí, mas foi um movimento que se deu junto ali, né? E, em termos de prática, pouco mudou, porque foi um processo muito lento, muito tímido. Eu já vinha compreendendo isso há um tempo, que tinha esse lugar, que esse lugar precisava ser dito, né? Eu me sentia convidada a falar sobre isso, pela minha experiência na pós-graduação, né, de terapia através do movimento. Eu me senti convidada a falar sobre isso em outros espaços. Eu acho que eu fui, aos poucos, me sentindo segura, mas a prática em si mudou muito pouco. Eu acho que talvez o que tenha mudado é uma tranquilidade minha. E eu acho que, com certeza, estar tranquila com isso reverbera para o meu fazer, mas de um modo muito sutil, que eu não vou saber nomear. Respondi, Silvana? Amanda abriu o microfone, quer falar, Amanda? Eu queria falar um pouco da minha experiência, né, com essa ideia dos objetos relacionais em grupos. Atualmente eu estou na atenção básica, né, e anteriormente eu trabalhava num CAPS IJ. E aí era muito comum que tivesse crianças que não, com ausência de fala, né, e era difícil, como que a gente ia proporcionar um atendimento para essas crianças? Então, eu comecei a usar também dessa abordagem dos objetos relacionais para compor ali esse grupo. E era muito curioso, porque assim, não tinha fala, se a gente ficasse num consultório sentado ou brincando com alguma coisa, não necessariamente tinha um brincar funcional ali, só que com essa experiência dos objetos, as crianças começavam a criar estruturas, né? Então, não tinha tanta relação com o corpo deles se experimentarem, mas eles pegavam e criavam estruturas e começavam a brincar entre eles com um saco de ar, sabe? Então, foi muito rica assim, esse grupo, né? E a gente foi percebendo o desenvolvimento também deles ao longo desse processo, desse grupo. E para começar esse grupo, eu fiz uma formação com os profissionais, né? Não uma formação, a gente conversava sobre um grupo de estudos, sobre o que era aquilo que a gente estava proporcionando. Então, tinham dias que a gente pensava mais na estimulação tátil, outro no gustativo. Então, a gente proporcionava essas experiências do mel na boca, né? Como que as crianças se comportavam. E foi uma experiência bem bacana também. E na atenção básica também eu fiz um grupo com mulheres. Tinha algo muito parecido com o que a Janaína fez, né? E foi bem bacana também. Dá mais para falar um montão, mas em grupo funciona e é bem produtivo. São coisas muito ricas também que dá para se fazer. Das perguntas, não sei se, mas acho que foram, né? Não sei se mais alguém quer colocar mais alguma questão. Eu acho que Patrícia tinha perguntado se alguém está fazendo esse trabalho durante a verdade, pandemia. durante a pandemia, sim, perdão. E ela ainda falou assim, que é a potência de dar o contorno, né, nesse momento de isolamento. Patrícia, quer repetir você? Isso. Não, na verdade eu coloquei, tem a ver com tudo isso que vocês já colocaram aí mesmo. Queria saber se vocês estão atuando com esse trabalho na pandemia e como é que é poder dar, né, nesse momento de distanciamento social. Eu não sei como que vocês estão atuando, se vocês estão atuando presencialmente nesse momento, mas imagino que alguns pacientes não seja possível, né? Enfim, gostaria de ouvir um pouco mais vocês, como é que é poder dar esse acolhimento, esse contorno, né? Várias de vocês usaram a palavra contorno, e eu acho essa palavra super importante no trabalho de Lígia, né? E no trabalho clínico também. Então, como que está sendo essa experiência de dar contorno, acolhimento e contato na pandemia? Eu posso responder. Eu entrei nesse mundo caótico pandêmico gestando, né?
e isso me deixou muito temerosa, e eu fiquei 1 ano parada, né? O meio e o final da minha gestação, e esses primeiros 6 meses de vida da Cora trabalhando online, né? E aí, muito pouco com um único paciente diagnosticado, por conta, enfim, que com ele era possível criar um outro tipo de trabalho, muito mais lúdico, uma criança muito ativa, oralizada, que responde os comandos, então foi um trabalho bem específico que eu fiz até a Cora nascer. E aí, depois que a Cora nasceu, eu fiquei, de fato, completamente parada, e faz 2 semanas que eu voltei a atender um único paciente presencialmente, que é um paciente nível 3, que demanda de muito suporte, um paciente que passou por momentos muito difíceis ao longo desse 1 ano, porque, enfim, ele ficou muito desassistido e ele precisa colocar o corpo dele na ação, né? E foi eu digo que foi assim, a dor e a delícia, porque é difícil voltar, né? É difícil porque eu tenho medo, eu ainda tenho medo, porque eu sei que é um paciente que ele não sustenta o tempo todo de máscara, tem muitas delicadezas, e eu tenho muita preocupação por conta da saúde da minha filha, então tem essa tensão. Ao mesmo tempo, tem a delícia que é poder estar em contato com outros corpos. Assim, eu chorei o dia que eu fiz o primeiro atendimento, de emoção, assim, porque é aquilo que a gente estava dizendo antes. O contorno não é só do corpo do outro, é do nosso corpo também. Então, tem uma força nesse contato, e é um trabalho de contato, e isso, por isso também que me deixava temerosa, assim, não há distância, assim, não tem como fazer esse trabalho com esse público em específico, talvez, eu vou falar desse público porque é o público com quem eu me relaciono na minha vida profissional, mas assim, não há como não ter contato. E é muito forte, assim, e para um paciente que precisa de contato. Então, ele está super agressivo, ele bate em todo mundo, e é impressionante que ele nunca... Eu acompanho esse paciente há bem 4 anos, pelo menos 4 anos, quase 5 anos. Ele nunca encostou em mim para me bater, né? Ele encosta em mim todas as vezes que a gente se encontra muito, mas ele nunca me bateu, porque tem um lugar que o espaço do corpo dele é respeitado, assim. E os objetos e o movimento criam um espaço de respeito para esse corpo em específico. Para outros, talvez nem tanto, né? E aí foi uma experiência muito, muito linda, assim. Super truncada, né? Não foi uma coisa tipo, chegamos e tocou a música e os objetos, né? Não foi nada super mágico, uau. Mas foi um trabalho onde a gente pôde se olhar, onde eu peguei no corpo dele, onde eu mexi nas articulações do corpo dele, onde eu passei o saco de água, porque eu sei que ele curte, né? No corpo todo dele. A gente conseguiu fazer um improviso de contato costas com costas, que durou 3 minutos, mas a gente conseguiu. Então, está sendo bem forte, assim. Para mim, muito forte. Para ele, eu acredito que também. Posso responder também. Assim, eu não estou... como eu falei, né, esse trabalho da Lígia, ele atravessa, né? Atravessa a minha vida, meu trabalho. E eu vou me aproximando, muitas vezes, pelo caminho, né, do que aparece na clínica. Eu não estou atendendo ninguém presencialmente nesse momento. Eu estou coordenando o Centro de Convivência, né, que é o trabalho da Secretaria Municipal de Saúde, e a gente está fazendo todo um trabalho virtual, assim, de convivência virtual, né, tentando manter ali os contatos de forma virtual. E aí, assim, tem sido bem intenso, né? Porque é o WhatsApp direto, tem que responder às vezes sábado, domingo, feriado, né? Direto, né? Meio que cuidando, né? Dessas pessoas que estão aí mais de 1 ano sem poder participar das atividades que elas estavam acostumadas a participar. Agora, essa semana especificamente, na quinta-feira, eu precisei ir ao CAPES para fazer um trabalho de centro de convivência e um usuário especificamente me chamou a atenção.
todo tatuado e tal, e aí o oficineiro fala assim, Jana, preciso de um trabalho no corpo com esse menino. Eu falei, lá vou eu de novo. E aí a gente está pensando, né, de retomar o trabalho com esse menino. Onde, né, ele fala né, das sensações corporais que invadem ele de uma forma muito intensa. E aí o rapaz que está mais próximo dele me chamou, né, para a gente pensar um trabalho da Lígia com ele. Então, talvez eu retorne esse trabalho aí nas próximas semanas, mas nesse momento a gente não está atendendo. Bom, gente, as perguntas terminaram, Roberta? Sim, já finalizaram. Podemos finalizar, então. Seu áudio está bem baixo. Estão ouvindo melhor? Está melhor? Tá ótimo. Bom, então, em nome da equipe, gostaria de agradecer imensamente a Janaína, a Silvana e a Amanda pelas narrativas e pelas reflexões. É sempre uma lufada de ar fresco quando a gente entra em contato com esse percurso, com os objetos. Janaína, eu cheguei no EAT depois de você e vi esse mesmo paciente e eu chorei aqui. Em outro lugar, muito mais presente na vida. Então, a gente está encerrando a nossa roda com um coração desse tamanho, de gratidão, enfim, pelo aprendizado, pelo encontro, pelas memórias. Lembrando que a gente tem um Instagram, Antropofagias Contemporâneas, eu acho que o link está no chat. Temos também o nosso canal do YouTube, essa roda vai para lá daqui a pouco, então divulguem. E, enfim, Ruth vai colocar uma música para a gente se despedir. E, mais uma vez, muito obrigada, bom fim de semana a todos. E a gente segue nessa trajetória até o evento, nos dias 12, 13 e 14 de maio. Hoje foi um esquenta que esquentou a alma. Então, muito obrigada.